E muitas pessoas na faculdade já tinham, tipo, lido não sei quem, aí lia, referenciava um monte de autor, um monte de livro, eu não sabia que era ninguém. E isso era uma coisa que me fazia me sentir muito perdido. Porque eu via alguns papos assim, eu não sabia nada, eu não sabia nem o que falar, não sabia nem interagir direito. Eu me sentia muito um peixinho fora d'água. Muita gente se sente assim, só que poucas pessoas falam sobre isso, né? Inclusive, é uma crítica que eu faço até ao ambiente universitário. É tudo muito hostil, mas tá muita gente doente. Por ser hostil mesmo, né? As pessoas ficam doentes. Só que poucas pessoas falam sobre isso. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui bater mais um papo com vocês. Na verdade, eu vim revelar algumas coisinhas assim, contar um pouco da minha história, mas uma parte específica da minha história, que foi o momento em que eu entrei na faculdade e os meus primeiros meses ali, o primeiro ano na faculdade, como que foi pra mim esse processo de adaptação. E assim, eu já vou adiantando que não foi nem um pouco fácil aprender a lidar com essa nova dinâmica, essa nova fase da minha vida. Eu tive muitas dificuldades, foram de fato muitas camadas e, como eu costumo falar, são dimensões de dificuldade, sabe? E eu vou revelar cada uma delas aqui para vocês, porque eu acredito que muita gente também está nesse processo aí, ou de pensar em entrar na faculdade, ou que já está nesse primeiro ano de faculdade, que eu acho, né, eu particularmente acho que é uma fase muito importante e muito impactante, porque é quando a gente está começando uma nova jornada, uma nova fase da vida, e aí vem junto todo um combo de expectativas, e com as expectativas também frustrações e aprendizados, né? Desculpa se tiver um barulho na rua, algum carro passando, porque eu tô gravando aqui literalmente em frente à rua. Então, eventualmente vai passar um carro, dar uma buzinada. Eu vou tentar gravar sem muitas interrupções. Então, desde já, me perdoe se passar alguma coisa que atrapalhar o som contínuo do vídeo. E fica comigo até o final também, porque no finalzinho eu vou refletir um pouco sobre o que eu compartilhei nessa parte agora do começo, né, que eu vou começar a falar, e também compartilhar algumas dicas e alguns conselhos, na verdade, para você que tá nessa fase aí do começo da faculdade, ou que vai começar a faculdade também, e que pode passar por coisas próximas às que eu passei, tá certo? Então fica até o final, que no final vai ter uma vibe aí, conselho, reflexões e lições para a vida. Então vamos lá, né? Eu quero começar falando um pouco sobre a minha trajetória enquanto estudante ainda do ensino básico, ensino fundamental e ensino médio principalmente. Eu estudei praticamente minha vida inteira em escola pública, desde o 6º ano do ensino fundamental, eu tô no ensino público e depois eu fiz o ensino médio também numa escola estadual. Tá? E acho importante falar que foi estadual, porque algumas escolas públicas federais aqui da Bahia são escolas muito boas, né? Institutos federais. Então tem um ensino praticamente parecido, assim, muito próximo ao ensino particular de algumas escolas. E o estadual, como a gente sabe, né? A educação não é uma área muito pensada ou investida assim no país. E se você é uma pessoa que também vem do ensino público, você sabe, estadual ou municipal, você sabe que as dificuldades que a gente encontra lá, né? O ensino público é praticamente jogado às traças. E aí, pensando especificamente ao ensino público a nível estadual e municipal, como eu já ressaltei aqui. Então essa foi a minha realidade, né? Eu tive contato com esse tipo de ensino, onde a gente não tinha muitas aulas, onde eu não aprendi muita coisa, e para eu conseguir passar numa faculdade federal, eu precisei estudar por fora, sozinho em casa, em outros lugares, assim, para conseguir acompanhar, pegar o ritmo de colegas que eu ia concorrer para entrar na faculdade também. E outra coisa também que eu acho muito importante falar, e que parte dessa contextualização que eu tô dando aqui agora sobre a minha vida, a minha história, é que eu moro, e morava antes da faculdade, em uma cidade diferente de Salvador. Diferente em alguns aspectos que eu vou falar mais aqui. Mas assim, não é uma cidade que a gente pode chamar de interior, não é o interior que eu moro, e é próximo a Salvador também. Cerca de 1h30 eu consigo pegar um ônibus aqui e 1h30 eu chego em Salvador. Mas é uma cidade que tem um ritmo muito diferente de Salvador, tá? Que é de onde eu tô gravando esse vídeo agora. Eu voltei para cá durante a pandemia, porque das aulas online, né? Mas durante as aulas presenciais, eu passei boa parte da minha graduação morando lá em Salvador. Ficava lá por um tempo e vinha para cá só final de semana. E a realidade é que a cidade que eu moro é muito parada, né? Não é uma cidade tão rápida, tão veloz, tão intensa como Salvador. Salvador é um lugar que tem milhões de pessoas, é uma cidade metropolitana, assim, cosmopolita, muita gente, diferente, o ritmo é outro, é muito frenético. Você pega um ônibus, é sempre lotado, pega o metrô, é sempre lotado. E a cidade que eu vim, que eu cresci boa parte da minha vida, desde os 10 anos eu moro aqui, é muito diferente nesse sentido. É muito pacata, tem muitos idosos aqui. Isso foi uma amiga minha que falou, uma amiga, ela nunca tinha vindo aqui na minha cidade, aí ela veio recente, a gente saiu pra dar uma volta no centro, que eu moro no centro, inclusive, dessa cidade aqui, e aí ela falou pra mim assim, Robert,
cidade tem muitos idosos, né? Tipo, é uma cidade que não tem muitos jovens, é uma coisa muito lenta mesmo. E quanto a isso da geração, né, de ter muitos idosos, eu nunca tinha pensado muito sobre, mas faz total sentido. Então tem poucas escolas, não tem, tipo, shopping center aqui, por exemplo. Então isso acaba limitando muitas opções de lazer também. Enfim, gente, foi desse lugar que eu cresci, foi aqui que eu cresci boa parte da minha vida. Mas não acaba por aí não, tá? Porque outra coisa que eu vou falar agora, que tá ligada também a essa fase de adaptação e os choques que eu fui tendo, foi quando, de fato, eu cheguei na faculdade. E sobre as pessoas, uma coisa que eu percebi logo de cara, assim, era que, aparentemente, as pessoas que eu tava convivendo ali, tanto colegas meus de curso, quanto pessoas da faculdade, porque uma vantagem de faculdade federal é que a gente consegue conviver com muitas pessoas. A gente tá, tipo, anda no campus, que é muito grande, muito amplo, a gente conversa com um, conversa com outro, de áreas diferentes, de cursos diferentes, então tem muitas trocas de vivências. E o que eu percebia de maneira geral era que as pessoas tinham um acúmulo de vivências muito mais que eu, sabe? Tinham experiências para contar, tinham muitas histórias para contar, muita coisa assim de vivência mesmo que eu não tinha tido. A impressão que dava era que as pessoas eram muito mais independentes há um certo tempo. Apesar da faixa etária próxima à minha, eu entrei com 17, tinha colegas não mais novos, porque a faixa etária é essa que você entra na faculdade, mas 19, 20 anos. Mas a impressão que me dava era que eles tinham uma vida independente há muito mais tempo que eu, né? E eu acho que isso está ligado mesmo ao próprio lugar que muitos deles nasceram, muitos colegas meus. Porque tinha gente também que vinha do interior, que vinha de outras cidades, diferentes ou próxima à minha, mas também tinha muita gente de Salvador, que cresceu ali a vida inteira. Então acabavam tendo também mais experiências, mais trocas ali dentro da própria cidade, que tem muita possibilidade, de fato, desde lazer, educação, para muita coisa. Então isso de uma aparente independência que as pessoas exalavam assim, me chamava muita atenção. E outra coisa também que tá ligada a isso era que eu tinha a impressão que todo mundo, ou muita gente da faculdade ali, tinha muita personalidade, uma ideia formada de quem era, de quem queria ser, tinha uma coisa assim muito autoafirmativa. Parecia pessoas que se conheciam muito bem, né? E tinham um estilo muito próprio, sabiam que gostavam de que tinha referências para contar. Isso me chamou a atenção também, porque eu me via como alguém assim, um garoto que não tinha, tava conhecendo a vida, tava vivendo, não tinha, assim, aquelas histórias para contar todas, não tinha uma personalidade bem formada, que as pessoas aparentavam ter. Só que eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Que isso, não sei se eu vejo hoje como uma verdade absoluta, mas na época era assim que eu conseguia enxergar, era assim que eu visualizava. E outra coisa também que me chamava atenção, e aqui tá ligado mais a uma dimensão estrutural, era a respeito de classe, raça e sexualidade também. As pessoas, pensando classe, por exemplo, né? Tinha muita gente que tinha condições muito boas, então, classe média, alta ou baixa, gente que era rica mesmo, tinha gente pobre como eu também, mas tinha pessoas diferentes que vinham de lugares sociais diferentes, com condições diferentes, que na faculdade se encontravam e tinham que conviver. Então, a partir disso, surgiam muitos papos aleatórios, fora da caixinha, assim, aquela coisa bem diferente, que está ligado à condição de classe, muitas vezes. As oportunidades que você tem, não só pela cidade que você mora, mas também por ter dinheiro. A gente sabe que o mundo que a gente vive, muita gente consegue viver experiências e lugares por conta disso. A questão racial também, então gente negra que estava no mesmo lugar que gente branca, que muitas vezes era privilegiada e tudo mais, o contrário também acontecia. Enfim, isso é mais estrutural para pensar a nossa sociedade, mas isso também me chamava muita atenção, né? Porque do lugar que eu vim, tipo, eu como classe C, estudava em escola pública, a maioria ali eram pessoas negras como eu, que vinham de uma realidade social próxima à minha, não tinham condições tão diferentes assim. Então na faculdade foi, acho que, a primeira vez na vida que eu lidei com gente assim, muito diferente em vários aspectos. E sobre sexualidade também, né? Porque gente da mesma idade que eu já sabia se era bi, se era gay, se era pansexual, era não binário. Eram cada nomenclatura que eu juro pra vocês que algumas eu já conhecia, obviamente, mas outras eu fui conhecer na faculdade. Tipo, sei lá, pra vocês terem uma ideia, eu nunca falei sobre isso aqui em nenhum vídeo, mas quando eu entrei na UFBA, eu não tinha ideia do que era gênero. Eu não sabia falar sobre gênero, eu não sabia falar também sobre sexualidade. Eu não tinha ideia nenhuma. Não eram discussões que estavam presentes na minha vida, sabe? No meu dia a dia. E muitas pessoas na faculdade já tinham, tipo, lido não sei quem, aí lia, referenciava um monte de autor, um monte de livro, eu não sabia que era ninguém. E isso era uma coisa que me fazia me sentir muito perdido. Inclusive, são discussões que hoje me interessam bastante. Eu comecei o meu canal falando sobre questões raciais, a ideia era essa, e depois acabei indo para outros lugares. Mas no começo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia falar sobre, eu nunca tinha lido um livro de intelectual falando sobre raça e racismo. Durante a faculdade, pelas oportunidades que eu tive, que eu fui aprendendo muita coisa e criando gosto. Mas muita gente já chegava sabendo muita coisa. Então isso me chocou muito, porque eu via alguns papos assim, eu não sabia nada, eu não sabia nem o que falar, não sabia nem interagir direito. Eu me sentia muito um peixinho fora d'água. Em resumo, era isso que rolava.
Mas assim, agora eu quero falar um pouco da visão que eu tenho hoje quando eu olho para esse meu começo na faculdade. É porque eu já estou no finalzinho da faculdade, estou formando já. Eu estou há 5 anos na UFB, então eu consigo ter uma visão mais clara e nomear também algumas coisas e sentimentos que na época eu não conseguia detectar. Eu só sentia, me achava estranho, mas eu não conseguia falar. Ah, isso aqui é por isso, isso aqui é por insegurança, isso aqui é porque eu tinha medo de tal coisa. Hoje eu consigo ter mais clareza em relação a isso. E o que eu consigo perceber hoje é que eu era alguém muito imaturo. E eu não penso em maturidade como algo necessariamente ruim, sabe? Mas era alguém que basicamente não tinha vivências mesmo. Eu fui aprendendo, eu fui vivendo mais coisas pelas oportunidades que eu fui tendo durante a faculdade, que foram proporcionadas pela faculdade, pelo espaço universitário. E também alguém muito ingênuo. Eu não via maldade nas pessoas, eu não via maldade na vida. De verdade, assim, acho que isso também tá ligado à história da minha família e a como que eu fui criado, né? Porque não significa falar que, sei lá, porque você vem de uma condição classe C, você não vê maldade nas pessoas. Não é isso que eu tô falando. Mas eu enxergava muito assim a vida. Pra mim era tudo bonito, tudo lindo, as pessoas eram maravilhosas. Eu não via gente com a, sei lá, possibilidade de me passar a perna. Foi coisa que eu fui aprendendo depois com o tempo. E é estranho até viver assim, porque a gente perde um pouco do brilho da vida, né? A gente começa a entender a vida como ela é de fato e muita dessa ingenuidade, desse olhar muito bonito para as coisas acaba se perdendo e é algo, inclusive, que eu tento não perder completamente, tá sempre me conectando mesmo com essa minha versão do passado, que é a faculdade, e a faculdade de História em específico, que é o que eu faço, acabou me deixando muito racional para muita coisa. E eu sempre tento ter cuidado com a forma que eu me relaciono com essa racionalidade, sabe? Eu não quero que isso supere as minhas sensações, sentimentos e o meu brilho pela vida. Mas é difícil a gente entender como é que funciona a sociedade, não tem como não ficar um pouco cético. Mas enfim, não vou me alongar muito nisso aqui não. É um papo mais profundo de humanas, uma coisa assim, que só quem é da área vai me entender. Brincadeira, gente, vamos lá. Mas assim, hoje o que eu consigo perceber é que eu mudei muito. Eu fui trabalhando ao longo da minha graduação algumas inseguranças, várias que eu tinha. Alguns medos que eu tinha também. Eu percebia que eu me comparava muito com as pessoas, e aqui é uma dica que eu vou falar mais sobre isso já já. Mas eu fui trabalhando, eu pude ter a oportunidade de ir me percebendo mais e trabalhando algumas questões em mim para não me sentir um peixinho fora d'água, nem incapaz naquele espaço em que eu estava. Então, nesse sentido que eu penso e acho que hoje eu realmente adquiri maturidade ao longo da vida e da minha vida acadêmica, principalmente. E o conselho que eu dou para você que vai começar a faculdade ou que está começando, mas se sente um pouco como eu, pode ser que tenha rolado essa identificação também. Muita gente se sente assim, só que poucas pessoas falam sobre isso, né? Inclusive, é uma crítica que eu faço até ao ambiente universitário. É tudo muito hostil, mas tá muita gente doente. Por ser hostil mesmo, né, as pessoas ficam doentes. Só que poucas pessoas falam sobre isso. E eu acho isso muito problemático, porque você acaba perdendo de se conectar com pessoas que podem estar passando por coisas próximas às suas, ou sentindo coisas também que você sente. E o conselho que eu dou é para você evitar se comparar com as pessoas. É perceber que você pode ter vindo de uma realidade próxima à minha, sei lá, de uma cidade um pouco mais parada como a minha, ou até de um interior que também tem um outro ritmo, ainda mais diferente da cidade em que eu moro, que não chega a ser um interior. Então, é você entender que o lugar que você veio não te torna menos nem mais que ninguém. O que você tem é a sua história, sabe? Assim, o lugar que você partiu, as pessoas que te ensinaram, te educaram, te deram ferramentas para você pensar o mundo e agir no mundo também, sabe? Então, a comparação, ela pode gerar esse sentimento de frustração, de incapacidade, que eu tive também nesse meu começo da faculdade. Então, é entender que choque de cultura vai acontecer. Você partir de um lugar diferente, você tem uma história que é muito sua, que é singular, diferente da história singular do outro também. Então, essas trocas vai fazer com que você perceba esses monstrinhos que podem estar, tipo, ocultos aí, porque eles não são tensionados, entende? E na faculdade, no espaço da universidade, isso vai acontecer muitas vezes e de várias formas. Se hoje eu gosto e sei falar com mais propriedade sobre algumas pautas, é porque eu estudei, é porque eu passei por 5 anos de faculdade em que eu aprendi muita coisa, é porque eu vivi também fora da faculdade muita coisa, que me ensinou, que me acrescentou. E aquele Robert que no começo não sabia nem o que era gênero, hoje sabe falar sobre gênero, hoje sabe referenciar vários intelectuais que pensam e que pesquisam sobre gênero, intelectuais que pensam e pesquisam sobre questões raciais também, que é uma coisa que eu gosto bastante de falar e que eu fui aprendendo também na faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar de branquitude, o que era branquitude pra mim. Isso e vários outros debates também que eu não sabia e que eu fui aprendendo aí durante a faculdade, tá? Então, assim, o mesmo Robert que entrou, que era aquele Robert inseguro, que se achava
incapaz, que me comparava muito com as pessoas, hoje consegue ter humildade para reconhecer que eu também não sei muita coisa e tudo bem, não preciso saber de tudo não, que chato que é você saber de tudo, querer falar sobre tudo, ter minhas afinidades, mas o meu diferencial hoje é conseguir olhar para minha história, olhar para o lugar em que eu vim e falar, isso aqui é o que eu tenho e é isso aqui o meu melhor. Então evite se comparar com as pessoas, não queira ser melhor que ninguém. E os choques vão acontecer, tá? Porque você partiu de um lugar diferente, o outro também, e o que a gente pode fazer é aprender a lidar com isso ao longo da vida. E só aprende mesmo vivendo, tá? Não tem fórmula, não. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido legal, assim, acompanhar um pouco da minha história, saber um pouco de como que eu me sentia no começo da faculdade, e quem sabe, a partir disso, refletir um pouco mais sobre a sua história, sobre questões, sobre medos, inseguranças que você pode ter também, tá bom? Se você tá passando por isso, por algo próximo, ou tem medo de passar, porque vai mudar de cidade, porque, enfim, não sabe muito como é que vai ser esse estágio aí da faculdade, deixa aqui nos comentários seus medos, questões, inseguranças, ou aprendizados também, que é sempre muito bom compartilhar também, que eu vou adorar ler e interagir com vocês. Tá bom, gente? Então, obrigado pra você que viu o vídeo até aqui. O cachorro não para de latir. Dá pra ouvir? Ó. Mas obrigado pra você que viu o vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.